Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e, especialmente, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente expor o noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e para a gente colocar as nossas respectivas opiniões. E neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre o amistoso que vai acontecer no próximo sábado em São Januário. Houveram aí mudanças com relação a esta partida. A gente vai explicar tudo para vocês. A gente vai falar aqui também sobre a situação envolvendo o Maracanã, reforma de São Januário, e a gente vai falar aqui bastante sobre a situação aí de uma revolução no futebol brasileiro implementado pela CBF. E, obviamente, a gente vai repercutir ainda mais um pouco a entrevista ontem do Paulo Brax, falando sobre a situação de reforços. Peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora começar falando aqui sobre o jogo de sábado em São Januário, tá? Confirmadíssimo para São Januário. Laureano, mas você falou que houve alteração para esse jogo. Sim, a princípio o Vasco iria jogar com a Portuguesa da Ilha. A Portuguesa da Ilha alegou aí alguns problemas internos, não teria condições de comparecer em São Januário e o Vasco mudou aí. Nosso adversário será a equipe do Resende. Então, portanto, Vasco e Resende em São Januário, às 10 horas da manhã, lamentavelmente com portões fechados e sem transmissão da Vasco TV. A SAF aí afastando o torcedor do Vasco de São Januário e dos nossos atletas aí à véspera do Campeonato Brasileiro. Espero que o Vasco consiga exercer um bom futebol. O Vasco fez 2 amistosos até aqui e efetivamente não foi tão bem assim. Bem, o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação do Maracanã. Vocês sabem que essa semana o Vasco fez um requerimento junto ao consórcio Maracanã para que o estádio fosse liberado para a partida aí contra o Palmeiras, referente à segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O que acontece é o seguinte, que o consórcio ainda está estudando o pedido do Vasco da Gama para liberar ou não o Maracanã. E ontem a gente teve mais uma novidade sobre isso. Os conselheiros do TSE, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, suspenderam novamente o processo de licitação do Maracanã. Esse processo que está suspenso por conta de vício e falta de transparência no edital desde outubro de 2022. O governador Cláudio Castro vai ter que se explicar aí novamente. Só existe uma solução para o Vasco da Gama sanar esse problema: ingressar na justiça comum e buscar os seus direitos aí. Por menos aí, essa diretoria gosta de judicializar, tinha que fazer da mesma forma agora. Bom, sobre a situação de São Januário, ontem tomamos conhecimento, aí, notícia que veio através do Zé Colmeia, que a gente terá aí a reforma de São Januário a partir do mês de agosto. Deverá ser iniciada aí, coincidentemente, no aniversário do Vasco.
E o seguinte, estádio aí para 43 mil pessoas, que iria contar aí também com a iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, não acredito que essa diretoria terá capacidade de fazer no seu último ano de mandato. Eles tiveram 26 meses para poder fazer reforma e não fizeram. Em ano de eleição aparece aí esse papinho. Bom, agora a gente vai falar aí sobre a situação de reforços. Ontem o Paulo Braxi, ele veio a público para poder dizer aí que vai chegar talvez 2 reforços aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Acho isso temerário, a gente ficar 3 meses com esse time. E a gente teve uma novidade também, vinda do jornalista Wellington Campos, que para fechar o ciclo de contratações, o Vasco vai buscar mais 4 reforços aí para a segunda janela. Então, isto significa dizer que a gente não deverá ter aí reforços de tanto peso assim. Segundo foi informado ontem pelo Fábio Azevedo, o investimento que seria aí de 190 milhões será apenas de 100 milhões aí, devido à situação aí da eliminação da Copa do Brasil, certo? Bom, seguinte, a gente vai falar de uma implementação aí da CBF, uma coisa, um fato que vai revolucionar o futebol brasileiro. Laureano, o que é? Agora as decisões do VAR serão anunciadas pelo árbitro em áudio e vídeo, vai passar no telão dos estádios. Então, todo estádio agora terá que ter situação de áudio e um telão, porque vai ser igual no futebol americano. Quando a decisão for por VAR, o árbitro vai para o centro de campo aí para efetivamente dar a sua decisão para que todos possam tomar conhecimento. Acho que assim fica melhor, porque fica mais evidenciado e o seguinte, né? Faz parte aí da transparência. Então, uma coisa revolucionária aí, que a gente não tinha visto antes, o Brasil aí sendo precursor dessa situação aí, e quem sabe aí a gente não possa ver essa medida que vai tomar conta aí dos gramados do Brasileirão aí nos outros campeonatos europeus, quem sabe também na Copa do Mundo. Tamo junto, muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!